Graça e paz, queridos, amém. Graça e paz, queridos, amém. Vamos adorar o Senhor juntos nessa noite. Fecha os teus olhos aqui e deixa essa presença esquentar o teu coração. Talvez esse frio tenha afastado algumas pessoas da casa do Senhor, mas quando nós estamos na presença dEle, o Espírito Santo nos aquece, nos fortalece, nos motiva a ir mais fundo na presença desse Deus tão poderoso. Por isso, começa agora a pedir para o Senhor visitar o teu coração. Começa a pedir agora para Ele, olhar para dentro das áreas que você não consegue atuar, porque é ali que Ele se faz presente, é ali que Ele se manifesta a graça, o poder que Ele tem. Então entrega agora as suas pelejas, as suas lutas para Ele, as suas batalhas, porque quem está à frente das tuas batalhas não é você, é o Senhor pelejando por nós. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, entregamos essa igreja ao Senhor, entregamos a vida de cada membro desta casa ao Senhor, entregamos os líderes, os pastores desse lugar ao Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor nesta noite venha fazer morada em nós, que nessa noite o Senhor venha rasgar o céu, Pai, para que nós possamos, Pai, ser visitados pela Tua presença, ser tocados pela Tua graça, Senhor, ser transformados pelo Teu poder. Nós não queremos, nós não aceitamos, Senhor, estar aqui e não sentir a Tua presença. Por isso começa a derramar sobre nós o Teu poder agora, começa a encher esse lugar, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, começa agora, Senhor Deus, a invadir o nosso coração, e se tem alguma trava, se tem algum bloqueio, que o Senhor comece a quebrantar esse coração de pedra e nos coloca um coração de carne aqui agora, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos, obrigado por essa oportunidade. Este culto é para o Senhor, Jesus. Essa noite, Senhor Deus, é para glorificar o Teu poderoso e santo nome. E este louvor diz que o nome é Minhas Guerras. E talvez você tenha travado grandes guerras, grandes batalhas. Mas eu queria fazer um convite para você nessa noite. Chame o Senhor para ser o seu general de guerra. Chame o Senhor para estar à frente desta batalha. Porque essa batalha não é nossa, mas é Ele que pelejará por nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Enche esse lugar de Ti, Pai. Enche esse lugar, Senhor Deus, e que nós possamos ser um exército na Tua presença. Se você concorda com isso, aplauda bem forte o nome de Jesus e creia no que Ele pode fazer. Aleluia, Ele é santo. Nós te adoramos, Jesus. Faça o Teu querer aqui, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Vamos adorar o Senhor, vamos? Declare. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O Teu corpo e o Teu sangue derramou. Eu sei que eu luto minhas guerras.
agradecemos aqui, Jesus. É pelo Senhor que nós estamos de pé aqui. É assim. Aleluia, aleluia. Eu não sei o que Ele está nos preparando nessa semana. Eu não sei qual tem sido os teus gigantes nesse dia, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Assim como foi dito para Josafá, essa batalha não era dele, mas era de Deus. Por isso, entregue as suas batalhas nessa noite para o Senhor. Entregue os teus gigantes nessa noite para o Senhor. Entregue os teus medos hoje ao Senhor. E deixa Ele mostrar a grandeza que Ele tem sobre todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Ele é quem abre os mares. Ele é quem abre o mar. Ele é quem coloca as águas nas palmas das suas mãos. Ele quem conta as estrelas do céu pelo nome. Ele sabe o que passa e o que nos aflige. Ele sabe o que nos preocupa. Ele sonda o meu e o seu coração. Por isso, coloca o teu coração no altar do Senhor e deixa Ele pelejar por vocês. Deixa Ele fazer a vontade dEle agora. Está difícil? Permaneça. Está com medo? Se mantenha na posição. Está difícil? Fique de pé. Porque Ele vai nos encher da graça, do poder, da misericórdia, porque Ele é santo. Ele é santo. Se você crê nisso, começa a dizer bem forte, com convicção, para assim, diga: parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Somente por Ele. Diga: parece que estou. Não importa, Ele está conosco. Mais uma vez, diga: parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Aleluia, Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou. Pra todo sempre a Tua mão me guarda. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou pra todo sempre. Essa bênção de justiça nos guarda, Senhor. Parece. Ele está aqui. Aleluia. Por isso, nessa noite, Senhor, venha ser, meu Pai. Venha ser o oleiro das nossas vidas, Pai. Pega esse barro sujo, danificado, impuro e faça uma forma conforme a Tua vontade. Faça o Teu querer sobre nós, Pai. Nós entregamos a nossa vida agora, nós entregamos a nossa mente ao Senhor e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha esconder nosso coração segundo a Tua vontade, Jesus. Por isso, vai enchendo agora, Senhor Deus, a nossa vida da Tua presença. Nós não podemos ter o nosso vaso cheio, Senhor Deus, das coisas desse mundo. Nós queremos ser completos em Ti. Por isso, enche, Senhor Deus, desse azeite, esse óleo chamado Espírito Santo. Nós confiamos em Ti, entregamos, Pai, a nossa vida, entregamos a nossa família, entregamos o nosso amanhã ao Senhor e pedimos, faça a Tua vontade, Deus. Faz em nós. Declara. Ouça o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido me encontrou.
podemos enxergar a presença dele atuando em nós. Sua vida entregou, mesmo com falhas e com fraqueza, o meu tesouro em mim está. Minha vida entrego e serei teu. Diga isso com força nessa noite, diga para o mundo ver o poder do Senhor, o teu poder em nós, Jesus. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Pois segue agora, posso ver, perdido bem longo. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Pois segue agora, posso ver, perdido bem longo. Agora eu posso Posso o quê? Aleluia. Nós podemos viver em liberdade, em graça, em alegria nesta noite. Ele se entregou por mim, por você, Ele é santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vai enchendo o nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Vai curando as almas feridas aqui nessa noite. Vai transformando o nosso caráter, Senhor. Que nós possamos deixar o passado para trás, mas avançar, Pai, em Cristo. Olhando para a tua cruz que está vazia, Senhor. Como um sinal, Senhor Deus, de uma entrega, de um amor, Senhor Deus, ágape, que ninguém nesse mundo pode fazer. Mas que em ti nós encontramos vida, vida e vida com abundância. Por isso, a nossa boca declare. sublime graça, doce o som. Pois segue agora, posso ver, perdido bem encontrou. Sublime graça, sublime. Peça sua graça para a tua vida. Chama a presença dele para a tua vida agora. Que salva, que restaura, que liberta. Pois segue agora, posso ver, perdido bem encontrou. Agora eu posso ver os olhos de amor e pra que possa viver sua vida ele entregou. E agora eu posso ver, Eu posso, Senhor. pra que possa viver sua vida ele entregou. Obrigado por entregar a sua vida por nós, Jesus. Nós meros pecadores, Pai. Mas o Senhor amou até o fim cada um de nós, Pai. Nós vamos ouvir a tua palavra, por isso preparar nosso coração para receber. E pedimos, Pai, fica conosco nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos aqui nessa noite? Você pode começar a agradecer porque essa sua
agradeço pelo privilégio de te adorar aqui neste lugar, pela liberdade que o Senhor nos dá, Senhor Jesus Cristo, de declarar que o Senhor é santo, de declarar que o Senhor é grandioso, pela liberdade que o Senhor nos dá de falar a tua palavra que liberta, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede aqui neste lugar. Eu te agradeço, Senhor Jesus Cristo, pela tua igreja, Senhor, aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Pai, nessa noite, Jesus, eu quero te pedir em favor de cada vida aqui neste lugar. Destampa os nossos ouvidos aqui nessa noite. Pai, abre o nosso entendimento aqui neste lugar, para que nós possamos, Pai, mais uma vez aprender da tua palavra, Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu sempre serei grata ao Senhor por ser livre para adorar a Deus. Eu sempre falo isso daqui, porque nós muitas das vezes nós negligenciamos em adorar a Deus. Nós estamos preocupados com quem chega, com quem sai. Nós estamos preocupados se o lugar que estamos sentados é apropriado ou não. Mas você é livre. Você é livre para adorar a Deus. Nós somos livres para pregar o Evangelho. E isso, para mim, é um privilégio grandioso. Ser livre para falar de Jesus da maneira que tem que ser falada. Isso é privilégio. Amém? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. O Senhor fez descer uma palavra ao meu coração, que diz assim, versículo de número 1. Os irmãos encontraram, amém? Tá fraco, irmãos, eu sei que tá frio, né? Mas tá fraco. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim, passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, disse Isaque a seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo
há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhar juntos. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus? Eu já preguei essa passagem algumas vezes, mas nessas últimas semanas o Senhor me fez olhar para a vida deste homem. E nós muitas das vezes nós chamamos, né? E a Bíblia vai dizer, Abraão, o que? O pai da fé. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Mas ele também é chamado de amigo. Mas afinal de contas, o que era amigo, meus queridos? Amigo é aquilo que eu tenho apreço, que eu tenho lealdade por essa pessoa, eu tenho reciprocidade por essa pessoa. Amigo é alguém na qual eu desfruto de grande intimidade, eu não preciso mascarar quem eu sou. Amigo, eu simplesmente sou o que sou, e por mais que ele não goste, e ele fala para mim que não gosta, ele fala que eu preciso melhorar, mas ele está comigo a todo momento. Amigo é quando nós expomos os nossos segredos, as nossas confidências, não ponderamos as nossas sinceridades, é quem encontramos apoio e auxílio nos diversos momentos da vida. Mas o que me chama a atenção é que quando a Bíblia ela vai dizer que Abraão ele é pai da fé, e a Bíblia também diz que Abraão ele é amigo de Deus, não foi Abraão que se colocou no lugar de amigo de Deus. Foi Deus que disse que Abraão é amigo dele. E se você olhar e analisar ao longo das Escrituras, a não ser Moisés, que falava com o Senhor face a face, nós não temos muito essa nomenclatura para muitos homens de Deus. Mas Abraão, ele tem essa nomenclatura, e Abraão, ele foi qualificado como amigo de Deus, e não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Quando nós lemos o livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, no versículo de número 7, a Bíblia vai relatar que Josafá está ali em uma guerra, e quando ele vai orar, se dirigir juntamente com o povo, em oração a Deus, ele vai dizer: não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Aí a Bíblia também vai dizer que Isaías vai dizer para o próprio Deus: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi da descendência de Abraão, meu amigo. E o próprio Tiago, no Novo Testamento, vai dizer para nós, no capítulo de número 2, no versículo de número 23, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso, que foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Mas hoje eu pergunto para nós que estamos aqui nessa noite, foi uma pergunta que eu fiz para mim a semana inteira: em que categoria eu estou com o Senhor? Eu sou servo? Ou eu sou amiga? O Senhor olhando para mim, como que Ele me qualifica diante da presença dEle? Porque eu fiquei pensando, o que esse homem tinha de tão especial para que Deus o chamasse de amigo? O que este homem fez com que Deus olhasse para ele e chamasse ele de amigo, daquele que é santo, daquele que é irrepreensível, daquele que não tem pecado, daquele que é soberano, daquele que com uma palavra dá vida, traz morte, muda cenários? O que este homem fez para ser chamado de amigo? Porque uma coisa é eu ser amiga aqui da Tati,
da Amanda, mas de Deus. O que este homem fez de tão extraordinário para que ele fosse chamado de amigo? E aí outra pergunta me veio: como é possível eu sair da condição de servo e ir para a condição de amigo? E o Senhor me dizia que aqui nessa noite, porque eu até comentei com meu esposo, eu disse, eu acho que não vai muitas pessoas hoje à noite. Mas o Senhor me disse muito claro, e falou assim, nessa noite haverá 2 grupos de pessoas. Aqueles que são amigos de Deus, e aqueles que são simplesmente servos de Deus. E não sou eu quem vou qualificá-los aqui nessa noite, porque pouco posso me qualificar. Mas o fato é que cada um nessa noite deve olhar para dentro de si e fazer uma análise e dizer o que eu tenho sido para o Senhor. Quando eu olho para a vida de Abraão, e nós vamos entrar no texto, mas eu preciso fazer um pano de fundo. Eu vejo que Abraão, a vida dele é composta por 3 diferenciais. E que diferenciais são esses? Abraão, ele é detentor de uma fé sem precedentes. Ele crê, irmãos. Abraão, ele também tem uma obediência perseverante. Ele não obedece hoje e amanhã mais ou menos. Não, ele obedece. Ele tem uma obediência perseverante e uma fé sem precedentes. Mas Abraão também tem uma intimidade que não estagna. É uma intimidade que vai crescendo com o Senhor. E quando nós vamos analisar a Bíblia, nós vemos que o chamado de Abraão começa lá em Gênesis, no capítulo de número 12. Na onde Deus vai virar para Abraão e vai dizer, Abraão, sai do meio da sua parentela, sai da casa de seu pai, sai da sua terra, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão tem a idade de 75 anos. E eu acho interessante porque os autores aos Hebreus, ele vai dizer, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A Bíblia vai dizer que quando Deus pede para que ele saia, Deus faz algumas promessas para Abraão. E a primeira promessa que Deus faz é que ele iria para uma terra que ele não conhecia. A segunda promessa que Deus faz é que Deus faria dele uma bênção. E a terceira promessa que Deus faz para Abraão é que por meio dele, por meio da descendência dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. Só que, irmãos, veja bem, a gente fala assim, tá, Abraão ele saiu. Mas você consegue se imaginar na pele de Abraão? Abraão ele não simplesmente se desloca sobre uma condição física. Abraão ele não sai sem rumo. Abraão ele sai debaixo de uma promessa e debaixo de um propósito. E é assim que um amigo de Deus faz. Ele sai com um propósito. Ele não simplesmente sai. Ele não simplesmente encerra ciclos. Ele não simplesmente se movimenta. Ele não simplesmente troca de trabalho. Não. Ele sai com um propósito. E a Bíblia vai dizer que onde Abraão ele pisava, ele levantava um altar de adoração. E eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque na onde Abraão estava, ele levantava um altar de adoração. E o convite de Deus aqui para nós nessa noite é que esteja onde você
você estiver, esteja onde Deus te colocar, você precisa levantar um altar de adoração. Nós precisamos levantar um altar de adoração. Então você entende que deixar a casa do Pai, que deixar a terra da onde está a sua família e deixar todos os seus familiares não é algo leviano. Não é algo que simplesmente eu saio daqui para ir ali. Não, é algo com propósito. É algo que é movido em adoração. Não é um peso. Não é. Ele se move em adoração. E quando eu olho para a vida de Abraão, eu não vejo um homem perfeito. E foi amigo de Deus. Eu não vejo um homem que não falhou. Mas ele foi amigo de Deus. Eu não vejo um homem que não tentou seguir na íntegra o que Deus disse, porque ele tomou atalhos. Mas ele foi amigo de Deus. Ele não foi um homem perfeito. E é isso que me constrange nas Escrituras. Como pode um miserável como eu e você falhar tanto, errar tanto e ser chamado de amigo de Deus? Quando eu olho para a vida de Abraão, no capítulo de número 17, e Abraão, ele já saiu da sua terra, ele está caminhando, ele sai com sua esposa, ele sai com o seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 17 que Deus fala com ele e ele já está na idade de 99 anos. Deus faz uma aliança com Abraão e troca o seu nome de Abrão para Abraão. E Abraão já tem o seu filho Ismael, ele já tomou os atalhos. Porque ele se deita com a serva de Sarai, Agar, e tem Ismael. Ele já errou, ele já falhou. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus vai falar com ele novamente, o texto começa exatamente assim: Deus falou com Abraão. Deus vai dizer para Abraão, e fazendo uma aliança com ele, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro, Abraão. Ou ser perfeito em algumas traduções. Deus, ele diz assim para Abraão: Abraão, você só precisa confiar no que eu estou te falando. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você saiu de um cenário onde havia muitos deuses, onde havia tantas coisas, mas Abraão, escuta o que eu estou te dizendo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença, Abraão. Seja íntegro, Abraão. Seja verdadeiro. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o Senhor renova a fé de Abraão. Renova, faz uma aliança com Abraão. E Abraão, os ouvidos dele eram sensíveis à voz de Deus. Entende? Um amigo tem os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Ele falha, ele erra, mas ele é sensível à voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que, naquele capítulo do número 17, aquela renovação de aliança, ela reflete na carne de Abraão. Porque naquele momento, Deus pede a circuncisão. E Deus falou algo muito grandioso no meu coração. Porque um amigo de Deus, as suas obras, o que é feito reflete na sua carne. Como assim, inglês? Você renuncia. Você renuncia. Abraão foi convidado por Deus a cortar a carne. E simbologicamente aqui nessa noite, o Senhor nos convida: se você quer ser o meu amigo, você precisa começar a cortar mais a sua carne. Você precisa renunciar mais os teus desejos.
Você precisa renunciar mais às tuas vontades. Você precisa renunciar mais a si mesmo, porque é isso que é o Evangelho. É isso que um amigo de Deus faz. Ele não vive mais para si mesmo. Ele não vive mais para as suas próprias vontades, para os seus próprios desejos. Talvez isso já tenha falado diariamente, mas deixa eu te dizer, isso é um atributo de um amigo de Deus. É um amigo que renuncia a si mesmo, que faz coisas muitas das vezes que não quer fazer, mas faz porque sabe que o melhor amigo ainda continua sendo Deus. E o capítulo de número 18 vai dizer que o Senhor aparece na casa de Abraão. Então veja que o amigo de Deus, ele não só ouve, mas ele também vê. O amigo de Deus, ele também vê. Gleice, eu acredito que muitos de nós aqui talvez não tenha visto Deus, mas você vê Deus em tudo. Você vê Deus nas portas fechadas, você vê Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições, mas você vê Deus. Você contempla Deus em tudo. Você não simplesmente ouve, mas você vê. E a Bíblia vai dizer que então, depois dele passar por todo esse processo, Abraão, na idade de 100 anos, nasce Isaac. O milagre, o cumprimento da promessa. E veja que o capítulo de número 22 para mim, é por isso que eu falo de uma intimidade crescente. É uma intimidade que vai aumentando. Primeiro ele ouve, depois ele vê, e agora o negócio estreita. Porque a Bíblia vai dizer que Deus chega a Abraão com uma conversa um pouco estranha, irmãos. E a conversa de Deus não bate com o que ele vem falando nos capítulos anteriores. Quando você começa a ler e analisar a história de Abraão, você vê que é muito estranho. Porque a conversa de Deus não tem nada a ver com aquilo que ele fala nos capítulos anteriores. Olha, Abraão, sai para fora, conta as estrelas. Você pode contar? Não, não posso contar. É assim será a sua descendência. Mas o cumprimento da promessa chegou. E a conversa fica estranha. Porque o que Deus pede a Abraão é justamente o cumprimento da promessa. Como pode isso? E o grande desafio de Abraão agora é continuar crendo na palavra de Deus, mesmo que aquilo que Deus tenha falado não se pode compreender. Nem no cenário da intimidade. É muito estranho, porque é como se Deus dissesse assim lá em Gênesis 12: Abraão, abandona o passado. E em Gênesis 22, Abraão, sacrifica o futuro. E aí, irmãos, como que é possível isso? E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele organiza as coisas. E o que me chama a atenção é a atitude de Abraão. Como assim, Gleice? A atitude de Abraão. Irmãos, no capítulo de número 19, Abraão, ele intercede pelo seu sobrinho Ló, mas aqui ele não intercede por Isaac. Como pode isso? Deus quer destruir a cidade do seu sobrinho Ló. Deus quer destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho. Mas quando Deus pede Isaac, o cumprimento da promessa para levar ele a sacrifício, Abraão não intercede pelo filho. Por que, eu lhe pergunto nessa noite? Quem era Isaac? Era menos importante do que o seu sobrinho Ló? E eu digo para você que não era menos importante. Quem era Isaac? Isaac era tudo para Abraão. Era o mais precioso que ele tinha. Era o presente de Deus. Deus não estava simplesmente
a sacrifício, mas Deus também estava tirando dele a resposta da promessa. E esse texto para mim, ele é sensacional, porque a Bíblia vai dizer que Abraão responde: eis-me aqui sem reservas. Deus dá ordem ao Abraão: você vai pegar o seu filho, a Bíblia dá ênfase no seu único filho, Abraão, e você vai levar ele para a região de Moriá, e você vai sacrificar ele ali nos montes, na onde eu indicarei. Abraão se levanta de madrugada e prepara tudo. O texto não fala nada e eu fico com o texto, eu não levanto hipótese, porque se ele tivesse falado algo para Deus, eu acredito que Moisés escreveria, mas ele não fala nada, ele prepara, e isso para mim me constrange, porque ele sabia quem era o seu amigo. O autor aos Hebreus vai dizer que pela fé Abraão creu que Deus tinha a capacidade de ressuscitar dos mortos Isaque depois dele sacrificado. Abraão sabia quem era Deus. Ele sabia o que Deus poderia fazer. Abraão, ele era movido por uma fé tão madura, tão excelente, tão maravilhosa, e de uma obediência, irmãos, que muitas das vezes eu não tenho. E ele cria que Deus poderia fazer alguma coisa em prol do cumprimento da sua promessa. Quando eu olho para o texto, eu vejo que Abraão, ele prepara tudo. Ele leva consigo 2 servos, ele leva um jumento, ele prepara o seu filho, ele corta a lenha e ele vai à direção daquele lugar. E o que me chama a atenção, Flávio Joséfo vai dizer que provavelmente Isaque, ele tinha a idade, ele não era uma criança, porque uma criança você consegue se impor sobre ela. Você consegue falar: olha, você vai. Né, André, você não faz isso com a Alice? Você vai, Alice, e pronto, acabou, você vai. Mas Abraão, Flávio Joséfo, ele acredita que Isaque, ele tinha cerca de 28 anos de idade. Alguns outros comentaristas bíblicos, eles vão dizer que Isaque, ele tinha da idade de 33 a 37 anos. E ele conduz o seu filho. E a Bíblia vai dizer que no 3º dia de viagem, Abraão olha e vê o lugar de longe. Chegamos aqui neste lugar. E a Bíblia vai dizer, isso me chama muita atenção. Fiquem aqui, no pé do monte, o jumento e os 2 servos. Nós vamos ali adorar. E nós voltaremos. Eu vou repetir. Nós voltaremos. Não eu voltarei. Nós iremos, mas nós voltaremos. No pé do monte. E eu vejo que o nível de intimidade só vai aumentando, porque agora ficou servos, ficou jumento no pé do monte e começa a subir o filho com o pai. E os 2 estão subindo. Abraão pega a lenha e coloca nos ombros do filho. O filho carrega a própria lenha. E começam a subir o monte. Eles pegam as brasas. Eles pegam fogo. E vão subindo, e vão subindo. E de repente, eu começo a ver aqui o desenho do Calvário, porque é entre pai e filho. E eu vejo que quando Isaque está ali, Isaque também começa a experimentar de uma intimidade com o pai que ele nunca tinha experimentado, e também com o próprio Deus, da qual era amigo de seu pai. Porque Isaque, ele chega e diz: ei pai, tem cutelo, tem fogo,
aqui, pai. E aí, cadê o cordeiro? O que nós iremos sacrificar aqui, pai? E o próprio Abraão vira para o menino e diz assim: é Isaque, Deus proverá para si um cordeiro. Eu creio que Deus proverá para si um cordeiro. Aleluia. Mas você entende a convicção desse pai? Talvez parecia uma resposta que estava tentando dar voltas naquilo que de fato estava para acontecer, mas eu vejo que a pergunta de Isaque e a resposta de Abraão é, na realidade, Abraão ensinando o que o seu amigo faz. As coisas do nada. Mas ele não é um gênio que você massageia e aparecem as coisas do nada. É o processo da fé e da intimidade. É o processo da fé, da obediência e da intimidade. Quando eu entendo esses critérios para ser amigo de Deus, eu começo a experimentar algo diferente da parte de Deus. Eu começo a experimentar de um nível de intimidade da parte de Deus. E eu começo a me tornar amigo dele. Porque eu não tenho fé só de falar. Eu vivo pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Eu não tenho uma obediência que eu faço algo agora e depois eu postergo, eu procrastino e deixo para lá. O Senhor essa semana me corrigia e dizia para mim, eu lendo um post do Instagram, e Deus dizia para mim, Gleice, você está vendo que obediência é para hoje, é para agora, é para o momento que eu te peço, porque se for para amanhã já é desobediência. É para agora, Gleice. E a intimidade ela é construída. Talvez nessa noite, quando você chegou aqui, você dobrou os seus joelhos, você não tinha muito o que falar, porque você não está acostumado nem a falar. Seu dia é tão corrido, que você tem 5, 6 palavras para Deus e está tudo certo, e se levanta. Mas deixa eu te dizer, se esforça-te mais um pouquinho. E você verá a glória de Deus. E você verá o manifestar de Deus. A Bíblia vai dizer que, então, quando Abraão, ele pega, então, todos aqueles adornos para o sacrifício, o cutelo, ele pega a lenha, ele monta um altar de adoração, ali, para colocar o sacrifício. E isso mexe comigo porque Abraão, ele deita o filho ali. E eu vejo que a intimidade que o pai tinha já passou para o filho. Porque agora o filho é o sacrifício. O Deus do pai Abraão está sobre a vida do filho. E nessa noite, eu nem tinha programado para dizer isso. Hoje nós estamos Dia das Mães, né? Nem diz Feliz Dia das Mães aqui. E Deus me traz um importante ensinamento aqui nessa noite. A forma como Davi olha para mim e para o pai dele. A intimidade, se eu for amiga de Deus, o meu filho também vai querer ser amigo dele. Porque Isaque só aceitou aquilo ali porque ele sabia quem era o amigo do pai dele. Abraão pede que o filho deite. E eu imagino então ele indo com um cutelo. E o anjo aparece e diz: Abraão, Abraão, para Abraão, que agora eu sei que você não me negaria o seu único filho. Abraão, ele não era movido pela promessa, ele era movido pelo amigo.
Abraão, ele era movido pelo amigo. Aleluia! Ele era movido pelo amigo. O que o amigo quisesse, ele faria. Falharia, mas ele era movido pelo amigo. Sabe, nessa noite, enquanto eu me arrumava para vir para o culto, o Senhor me mostrava uma mesa e eu olhava para o centro daquela mesa e chamava Mesa da Reconciliação. Mesa da Reconciliação. E eu via muitas pessoas chegando àquela mesa. Sabe por quê? Porque está na hora de nós sairmos da condição de servo. Gleice, como que eu sei aqui nessa noite se eu sou servo ou se eu sou o seu amigo? Eu não vou te responder isso. Quem te responde é o próprio Jesus. Jesus diz: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Eu quero que você se coloque de pé aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus: eu não vos chamo de servos, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamados de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O que Deus está nos ensinando através de Jesus Cristo é que, para nós nos tornarmos amigos de Deus, nós precisamos entrar num nível de intimidade com Ele tão grandioso, sabe? A gente precisa sentar nessa mesa da reconciliação todos os dias. Todos os dias. E se eu ver que eu estou me afastando, eu quero voltar para aquele lugar de novo. Por meio da fé, por meio da obediência, por meio da intimidade. Eu não posso aceitar sair dali. Não, eu não posso. Porque quando eu sento ali, eu ceio com Ele. Eu olho nos olhos dele. As palavras dele estão em mim e eu estou nele, porque essa passagem está em João, capítulo de número 15. Eu estou enxertado na videira verdadeira. Sabe, aqui nessa noite, o Senhor me dizia que o cálice que foi transbordado por meio da morte de Jesus, por meio da crucificação de Jesus, ele faz uma nova aliança, porque é isso que ele diz. Ele diz assim, na Santa Ceia com os discípulos: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele nos trouxe essa condição de transformar nós em simples servos para nos conhecer como amigos e como filhos. Só que muitos de nós estamos acostumados a vir aqui e só ser servo. E o que é ser servo, Gleice? O servo não entende o que o Senhor faz. O servo só vem de terça, de quinta, de domingo e não entende, sai, entra de culto e continua da mesma forma. Mas quem é amigo dele? Quem senta na mesa da reconciliação tem uma obra de transformação no seu interior. E deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Eu me lembrei a primeira vez que eu sentei na mesa da reconciliação. Eu fui crescida na igreja, mas eu também tive que sentar, porque o amigo era de Abraão, não era de Isaac.
O amigo era dos meus pais e não meu. E eu tive que assentar na mesa da reconciliação. Eu me lembro que eu estava no meu quarto e eu tinha acabado de ler um livro. Não tinha música de fundo. Não tinha nada. Só tinha eu e aquele livro. E de repente eu senti uma presença. Uma presença tão grandiosa. Uma presença que entrava no meu ser que eu não conseguia controlar. Era uma presença, igreja, que tinha peso dentro daquele quarto. E deixa eu te dizer, o amigo está aqui. E a mesa da reconciliação está posta aqui nessa noite. A mesa da reconciliação está posta aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Ele quer ser teu amigo. Eu me emociono. Eu sou chorona de natureza, mas eu me emociono em dizer que Ele quer ser o meu amigo. Falha, pecadora. Mas Ele quer ser teu amigo aqui nessa noite. Aleluia. Ele quer ser o teu amigo. O apóstolo Paulo vai dizer: porque se de nós, sendo inimigos, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de cruz através de Jesus Cristo. Adriele vai cantar um louvor que eu cantei naquele dia. Eu quero convidar você pode fechar os teus olhos aqui nessa noite? Você está na mesa da reconciliação. Você está na mesa da reconciliação aqui nessa noite. Ela está posta aqui diante de nós. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Você pode declarar que Ele é santo. Tu és aqui outra palavra se faz necessária pra te chama a atenção na Bíblia. O processo da mesa da reconciliação, ela é marcado pela vinda de Jesus. E Jesus, ele peregrina aqui, ele morre, ele ressuscita. E ele diz assim: eu vou ao Pai, mas eu vou mandar um Consolador, um amigo presente que estará convosco até a consumação dos séculos. No grego, a palavra Espírito Santo significa Paráclitos. Sabe o que significa Paráclitos? Amigo, consolo.
sei qual é a sua condição, mas Deus tem um convite aqui nessa noite. E o convite é: você quer se reconciliar comigo? Ah, Gleice, mas eu já aceitei Jesus. Não. Eu estou perguntando para você se você quer sair de servo para se tornar amigo dele. Sabe aquele amigo? Como é bom levantar pela manhã e você dizer: bom dia, meu Senhor. Bom dia, meu amigo. Bom dia. A mesa da reconciliação está posta, mas às vezes o Senhor me mostrava muitas pessoas afastadas dessa mesa. E o Senhor convida você aqui nessa noite para você tomar o teu lugar, para você sentar de novo com o seu amigo. E como que eu vou fazer isso? Você pode vir até aqui na frente como um passo de fé. Não é uma simbologia, não é algo místico que você vai sair daqui e depois vai voltar para o seu lugar. Não é um passo de fé. É um passo público de fé, dizendo: Deus, eu quero algo diferente. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero ser o teu amigo. Eu já ouvi muitos testemunhos, mas eu quero ter o meu com o Senhor. Eu quero ter o nosso particular. Eu quero, Senhor Jesus Cristo, ser sustentado pela tua presença. E quando eu falhar, Senhor, ainda que eu fale, Senhor, eu quero poder olhar para ti e saber que em ti eu posso crescer em obediência e intimidade. Eu posso mudar a minha mentalidade, os meus olhos, os meus ouvidos, Senhor Jesus. Eu tenho esse convite aqui para você, aqui nessa noite. Jesus, para declarar quão maravilhoso, quão lindo e quão poderoso o Senhor é, Jesus. Pai amado, nos falta, Senhor, os argumentos. Pai amado, Senhor, porque não há, Pai amado, como explicar quem Tu és. Mas nós essa noite estamos aqui, Jesus, declarando
que o Senhor vai ser o nosso amigo. Feche os seus olhos aí. O amigo da terra, ele trai. O amigo da terra, aquilo que você conta para ele, ele conta para os outros. O amigo desse mundo, ele na maioria das vezes, de alguma forma, ele te desaponta. Por quê? Porque ele não tem capacidade suficiente para te ensinar o que é ser um amigo de verdade. A palavra do Senhor nos ensina lá em Romanos que nós temos um amigo, Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor nos ensina no livro de Salmos que antes que saísse uma palavra da minha boca, Ele já sabia o que iria sair. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o relacionamento com Jesus, ele não pode ser superficial. Quando o relacionamento é superficial, você tem que falar. Agora, quando você está introduzido em Cristo, Ele sabe o que está acontecendo e Ele já começa a te responder sem você abrir a tua boca. Hoje nós temos algumas pessoas que estão aqui na frente, e nós temos uma galera aí lá no mezanino, aqui embaixo, que não sabe quem é esse amigo Espírito Santo ainda. Você não sabe quem é esse amigo. Aí você pode bater no peito e falar: não, pastor, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 40, irmãos. Tempo de igreja não determina a maturidade com Cristo. Cargo eclesiástico não determina relacionamento com Jesus. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. Sabe por quê? Porque tem uma fonte nesse lugar aqui, ó. Tem uma fonte aqui. A fonte não é Bruno, a fonte não é Gleice, a fonte não é João, a fonte é Jesus Cristo, aleluia. E essa fonte está aqui. E quando essa fonte está aqui, sabe o que acontece? Aquele que bebe uma vez nunca mais tem sede. E eu sei que a Gleice já fez um convite, mas hoje ela falou algo muito interessante. É um passo público de fé. Sabe por quê? Porque todos os dias você tem tomado alguns passos e decisões no culto da tua casa e não tem repercutido em nada. Sabe por quê? Porque a palavra nos diz que aquele que confessa publicamente que o Senhor Jesus é o seu Senhor, ali há salvação, ali há restauração, ali há tudo novo. Por isso eu quero te fazer uma pergunta: tem alguém aqui nessa noite que quer beber dessa fonte, quer beber dessa água, quer viver coisas extraordinárias? Tem alguém aqui hoje que quer fazer algo diferente para Deus? Falar para Jesus assim: olha, Jesus, eu estou aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas do jeito que está, eu não posso ficar. Aleluia, Senhor. Sabe por quê? Porque hoje, em nome de Jesus, você vai sair por aquelas portas acompanhado pelo amigo Espírito Santo. Mas pelo que eu entendi Deus falar com a Gleice, na sua cadeira Deus não vai fazer nada, porque Ele quer ver quem está disposto publicamente a beber dessa água. Ele hoje está procurando pessoas que não se envergonham do nome dEle. Hoje Ele está procurando pessoas. Vamos cantar isso? Dai-nos de beber, Jesus. Dai-me de beber. Dai-me de beber. Enquanto isso, pode vir. Não quero. Você que tem essa sede desse Deus, você que quer esse amigo, você que quer vivenciar algo a mais, vem aqui em nome de Jesus. Venha, pode vir. Pode vir, pode vir. Porque essa água você bebe e ela não acaba. Vamos cantar mais uma vez isso em nome de Jesus. Dai-nos de beber, Jesus. Dai-me de beber. Dai-nos de beber, Jesus. Tem água que ainda pode vir. Tem presença que ainda pode vir. Tem glória que ainda pode vir. Oh, Espírito Santo, venha. Deixa Ele se derramar sobre você. Ele é, nós declaramos tudo.
clamar para esse Deus que nos enxergou na tormenta, que nos enxergou nas nossas dificuldades e vai fazer você beber dessa fonte em nome de Jesus. Vamos, me enxergou na minha tormenta e me livrou. Escuta isso, transformou a minha tristeza. Isso é só amigo, Espírito Santo, é só ele. É só ele. Ei, vamos cantar isso mais uma vez, sabe por quê? Porque essa pessoa que está do teu lado aí, ó, ela precisa de um abraço nela, ore por ela aí. Você aí em cima, não deixa ninguém sozinho não. Você aqui embaixo, abraça essa pessoa, fala pra ela que ela não está sozinha não. Hoje você vai ser a ferramenta do amigo Espírito Santo para mostrar para ela. Sabe por quê? Ele vai nos levar para esse lugar de adoração, esse lugar de glória. Pede para ele, me leva-me ao lugar. Oh, Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Nós dependemos de ti, Jesus. Você pode dizer isso mais uma vez, me leva para esse lugar. Eu quero entrar nesse lugar e não sair mais. Eu quero beber dessa fonte e não sair mais. Eu quero mergulhar nesses rios e não sair mais. É isso que eu quero, Jesus. Tem mais alguém que quer? Vamos cantar que Ele é. Vamos declarar Tu és. Vamos. Você pode declarar isso. Que a fonte da vida que me encontrou. O nosso Salvador, o nosso Jesus. Vamos cantar isso mais uma vez. Se Ele é o teu Messias, aplauda Ele o mais forte que você puder. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Que você possa sair daqui na companhia desse amigo Espírito Santo. Esse amigo que não trai. Esse amigo que não te esquece. Esse amigo que está com você até nas limitações da sua vida. Esse amigo que faz a diferença em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por alguns minutos. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? A nossa equipe do Ministério Infantil deseja a todas as mães um feliz Dia das Mães. E agora a gente vai homenagear vocês. Talvez nem todos tiveram carinho ou a presença de uma mãe, mas Deus nunca deixa faltar o amor aos seus filhos. A palavra diz: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Ainda que ela se esqueça, Ele jamais esquecerá de você. Hoje queremos celebrar o amor, o cuidado e celebrar que Deus acolhe cada coração com ternura. E agora, com muito carinho, vamos receber essa apresentação em homenagem. Para mim, ser mãe significa duas coisas. É um ministério, né? Eu vejo que é como se fosse um chamado de Deus para nós, mulheres, na qual o Senhor nos convoca a nós construirmos um ser humano. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a mulher, ela vai ser santificada pela maternidade.
E a partir disso, eu creio que Deus ele coloca a mulher num processo de transformação, uma obra de transformação em nós. Muitas das vezes nós passamos a renunciar a nós mesmas em prol de uma outra pessoa. Nós renunciamos sonhos, o nosso cansaço, as nossas doenças, em prol daquela outra pessoa. Então, para mim, hoje ser mãe é um ministério, é uma incumbência que Deus deu a cada uma de nós mulheres, na qual que Ele nos chamou para ser mãe, para nós formarmos alguém, para nós sermos participantes da obra de Deus na vida de alguém. E nós somos santificadas através disso, nós somos transformadas através disso. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto a amo, mamãe. Nem todas as flores deste mundo têm o perfume igual ao seu. Nem toda a riqueza dessa terra tem o valor de um abraço como o seu. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto a amo, mamãe. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto a amo, mamãe. Mãe, mamãe, mãezinha, os seus passos me levaram até Jesus. A sua voz me ensinou a adorá-lo e o seu coração me ensinou a amá-lo. Eu amo você, mamãe. Nem todas as flores deste mundo têm o perfume igual ao seu. Nem toda a riqueza dessa terra tem o valor de um abraço como o seu. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é neste dia lhe dizer o quanto a amo, mamãe. Mãe, mamãe, mãezinha do meu lar, rainha, tudo que eu queria é nesse dia lhe dizer o quanto a amo, mamãe. Pais e irmãs, um feliz Dia das Mães para todas. Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé, que as meninas vão estar entregando uma lembrancinha para vocês. Lá em cima a gente preparou também um lugarzinho para tirar foto. Aí assim que o culto terminar, vocês podem subir lá. Só vou pedir para vocês darem preferências para as irmãs com crianças de colo e para as irmãs mais senhoras, tá bom? Mas que Deus abençoe cada uma de vocês. Ser mãe é uma dádiva de Deus. E a gente tem uma missão, que é ensinar nossos filhos o caminho que eles devem seguir. E nós, o Ministério Infantil, somos muito gratos à vida de cada uma de vocês. Sabe que nós amamos muito o filho de vocês. E obrigada por todo o amor e dedicação.
Amém? Que Deus abençoe a cada uma. Graças a Deus. Parabéns, mamães. Que Deus abençoe a sua vida. Eu falei algo de manhã e eu quero também passar para você esse recado. Ainda que o filho que dê mais trabalho ao filho da sua sogra, continue firme em nome de Jesus. Amém? Porque às vezes as crianças é mais fácil, você bate e resolve. No marido você bate e não resolve, irmãos. Então, em nome de Jesus, muda a estratégia. Mas que Deus continue usando a sua vida grandiosamente. Nunca se esqueça disso. Ainda que nós homens não passamos nada daquilo que vocês passaram, vocês têm uma oportunidade única de gerar uma vida dentro de vocês, né? Pelo menos eu nunca senti o neném bater dentro de mim. Você já sentiu? Já sentiu aí? Misericórdia. Amém? Só que vocês têm todo esse cuidado, essa sensação. Eu sei que às vezes não tem posição para dormir, eu sei que às vezes é todo um contexto. Eu sei que a gente vai lá e ensina as nossas crianças, depois vai embora, né? O passarinho bate asa e vai embora. Mas o que eu gostaria de falar para você é que Deus, Ele tem coisas extraordinárias para fazer na vida de cada uma de vocês. Amém, mamães? Que Deus abençoe sua vida grandiosamente, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar aqui a nossa irmã Sirlene. Vem aqui, querida. Vem, Naira. Vem junto, Naira. Venha junto. Glória a Deus. Ela é sua vizinha, Naira? Olha que bênção. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você é conhecido no meio da tua vizinhança? Eu faço essa pergunta para você porque nós pensamos que ser crente é quando nós chegamos domingo na igreja, vestimos a nossa roupinha, ainda mais hoje que está nesse friozinho, a gente vai lá, coloca o terno, a gravata, vem todo chiquitoso para dentro da igreja, mas isso é aparente, porque a roupa não define quem eu sou, ainda que eu tenho que ter decência e prudência na minha vestimenta. Contrapartida, quem eu sou se conhece num lugar específico melhor do que dentro da igreja. Você sabe onde é? Na sua casa. Na sua casa você mostra quem você é. Na sua casa os integrantes sabem quem vocês são. E o que muitas das vezes eu e você não entendemos é que dentro da sua casa o que se fala e o que está fazendo repercute no meio da sua vizinhança. Eu falo isso para os irmãos, sabe por quê? Às vezes eu vejo pessoas falando: pastor, eu tenho um sonho de ir para a África fazer missões, mas não consegue ser uma bênção no meio da sua vizinhança. Pastor, eu tenho um desejo muito grande de pregar o evangelho em outros lugares. Glória a Deus por isso, mas você não precisa ir longe. Comece a pregar em volta da sua casa. Sabe por quê? Para que as pessoas saibam que ali naquele lar tem um lar que ama o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. E dentro disso, porque eu trouxe a Naira, porque eu trouxe a nossa irmã Sirlene? Porque se a Naira fosse uma mulher que desse mau testemunho, se a Naira e o Célio fossem uma família, que existiria gritaria, e eu sei que às vezes a Naira quer matar todo mundo, mas não tem problema, atire a primeira pedra quem nunca quis, né? Só que quando se coloca na balança, a presença do Espírito Santo e a prudência e o bem-estar sempre vão ser mais pesados do que as nossas falhas. Aí ela veio, convidou a nossa irmã Sirlene para vir para cá, e eu glorifico a Deus essa igreja. Sabe por quê? O problema dessa igreja é o pastor. Então quando eu morrer, irmãos, fica tranquilo, aí vai ficar perfeito. Porém tem uma coisa que nós não podemos negar: Jesus habita nesse lugar, a palavra habita nesse lugar, a presença é constante em cada culto. Então o que eu queria dizer para você: seja uma bênção na tua vizinhança, porque daí você vai colher esse fruto. Hoje a nossa irmã Sirlene veio de outra cidade, veio de outro ministério, por acaso ela foi morar do lado da nossa irmã Naira. Não existe acaso na presença de Jesus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ela foi, morou do lado de uma pessoa que mostrou Jesus para ela mais uma vez. Ela veio para esse lugar e nas palavras dela, ela se apaixonou pela presença de novo do Espírito Santo nesse lugar. O que eu quero dizer: seja uma bênção aonde você estiver, para que você frutifique na vida das nossas vidas, das nossas pessoas. Vocês recebem a nossa irmã Sirlene como membro dessa igreja? Como nós vamos dizer para ela? Seja... Glória a Deus, amém? Todo mundo que vem aqui se apresentar, eu falo: aguenta o pastor em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, queridas. Também eu quero convidar aqui nosso amigo, pastor Ivan, pastora Fabiana. Vem aqui, irmãos, em nome de Jesus. As crianças estão por aí, glória a Deus por isso. Irmãos, aí eu quero falar mais uma vez para vocês de algumas coisas que nós não entendemos. Eu conheço pessoas que têm sonhos,
Pastor, eu tenho um sonho de um dia subir nesse púlpito e pregar o evangelho. Pastor, eu tenho um sonho que um dia o Tiaguinho me mire a câmera em mim e a minha cara apareça nesse telão aqui. Deixa eu contar um segredo para você. Testemunho de vida é muito mais eficaz e eficiente do que palavras que saem da sua boca. Eu não conhecia os nossos irmãos, nunca os vi, foi a primeira vez nesse lugar. Mas isso é interessante, porque quando você tem um bom testemunho, não adianta você morar longe ou morar perto, o teu testemunho vai repercutir lá do outro lado do mundo, lá no Japão especificamente. Porque dentro do trabalho da mídia, nessa apresentação, onde nós estamos ali abraçando um, abraçando o outro, de repente a minha cunhada lá do Japão, a nossa irmã Suzy, o nosso irmão Kleber, que fizeram parte, queridos, dessa igreja por longos anos, até da inauguração e de tudo que Deus fez, falaram: Bill, você viu quem está indo na sua igreja? Eu falei: não, eu não sei quem está indo. O Ivan e a Fabiana. Verdade é, a única coisa que a minha cunhada falou foi o seguinte: eles são uma bênção. Quantos anos faz que você conhece eles? Faz umas décadas aí já. 23 anos. A referência que a minha cunhada tinha da vida deste casal de 23 anos ainda repercute até hoje. E sabe o que me confirma que eles ainda são uma bênção? Porque todas as pessoas que têm me chegado e falado deles para mim: olha, o irmão Ivan é uma bênção, a irmã Fabiana é uma bênção. Queridos, não existe roupa mais maravilhosa do que você olhar para a vida das pessoas e saber que aquela pessoa é do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, quer pregar o evangelho? Não precisa abrir sua boca. Quer fazer a diferença no meio da onde você vive? Não precisa recitar salmos, cânticos e palavras de decor e salteado. Só mostre Jesus Cristo através do seu caráter, e a sua pregação vai ser o poder de Deus nessa terra para a salvação do perdido, através daquilo que Deus vai fazer da sua vida. Amém? E eu glorifico a Deus, que Deus tem mandado uns pastores aí para me ajudar. Acho que Ele tem visto que o trabalho tem sido árduo, tem umas ovelhinhas que dá muito trabalho. Amém? E Deus tem enviado pessoas a qual eu posso confiar para estar junto conosco nessa labuta maravilhosa que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Vocês recebem o pastor Ivan e a pastora Fabiana nesse lugar. Nós vamos dizer para eles: sejam glória a Deus. Amém, queridos? Seja uma bênção na vizinhança, no teu trabalho, no trânsito, em qualquer outro lugar, que você vai estar cumprindo o ID do Senhor através do teu testemunho maravilhoso. Amém? Vai pôr aqui, eu vou falando. Glória a Deus. Irmãs, quem vai vir amanhã no culto das irmãs? Levante sua mão aí. Que bênção. Eu profetizei uma coisa de manhã, eu vou profetizar agora à noite também. Você que não vai vir, você não vai dormir essa noite. Amém, irmãs? Vai ficar passando a minha cara lá na sua noite, assim, aquele pesadelo terrível. Aí você vai ligar para mim e falar: pastor, tira esse negócio de mim. Vem para o culto em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, nós fazemos isso daqui, meninas, para que vocês deixem um pouquinho de lado os afazeres da casa, deixem um pouquinho as responsabilidades matrimoniais, e vocês não se esqueçam que antes de ser mães, vocês são filhas de um Deus Todo-Poderoso. Então amanhã às 20 horas nós estaremos aqui com vocês. Prepara o teu coração e venha em nome de Jesus. Terça-feira nós temos o nosso ensino. Estamos falando sobre as bases, os princípios básicos da fé cristã. Estamos falando sobre salvação. E nessa terça-feira em especial nós vamos polemizar um pouquinho. Nós vamos falar a diferença entre calvinismo e arminianismo. Ah, mas isso e aquilo não. Fica tranquilo, nós vamos falar à luz da palavra. Então o que eu quero falar para você: pastor, nunca ouvi falar isso. Venha terça-feira aqui em nome de Jesus, amém? Você pode acompanhar pela live, não tem problema, mas na live não tem cafezinho, bolacha, cappuccino e essa presença dos irmãos gloriosos do Espírito Santo, amém? O que mais que tem aí? Vai pondo aí. Isso. Quantas vagas tem, Amanda? 6 vagas, amém? Queridos, dia 13 de junho nós temos o nosso jantar com os casais, amém? Nessa edição especial nós teremos 3 casais de Deus aqui, fazendo um bate-papo muito legal com cada um de vocês, mostrando experiências, contando testemunhos e assim por mais. E eu e a Digníssima estaremos lá na cozinha, cozinhando para vocês uma comida maravilhosa em nome de Jesus. Se tiver ruim, você ora e come do mesmo jeito, tá?
mas nós estaremos ali. Eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias. O problema só tem 6 vagas. Então, pastor, eu vou ver, irmão, esse eu vou ver aqui na Maravilhosa Graça, não rola. Sabe por quê? 3 coisas que a Maravilhosa Graça tem: primeiro, palavra; segundo, presença; e terceira, comida. Amém? Tudo que envolve essas 3 coisas acaba rapidinho as vagas. Então, se você puder, corre lá, já dá o seu nome lá para Amanda, em nome de Jesus. Próximo, vamos lá. Glória. Nosso irmão Gesiel e nosso irmão Wender vão começar esse estudo, esse curso para os homens. Então, você que não estava sabendo, eles vão estar lá na portaria recebendo vocês. Passa o número, porque essa é a última semana, tá, Wender? Hoje é o último dia, nós já estamos estourados de vagas, já não tem mais como. A gente está tentando todos os jeitos arrumar os grupos para que possamos atender os irmãos o mais rápido possível. Mas hoje é o último dia para você dar o nome para o grupo de maio. Pastor, quando vai ser o outro? Depois nós vamos ver. Mas para esse grupo é só aqui, em nome de Jesus. Como eu disse, irmãs, vocês falaram, pediram, e agora nós tivemos essa oportunidade. Então influencie do jeito que você sabe o seu marido, para ele vir para cá e estar nesse culto maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Que mais? Põe aí, batismo, irmãos, dia 24, é isso? Dia 24 agora, domingo de manhã, nós estaremos participando do nosso batismo. Enfim, o batismo, queridos, ele tem que passar pelo discipulado. Então, terça-feira agora, depois do culto do ensino, nós vamos dar um discipulado para você, coisa rápida. Então, o que eu quero falar para você, você que vai participar, você que quer se batizar, dê o seu nome lá para os nossos pastor Orlando ou pastor Elisandra, fica à vontade, mas tem que ser hoje. Por quê? Quem não fizer o discipulado não vai passar pelas águas do batismo, porque você tem que entender o que é o batismo, para depois você tomar essa decisão tão importante na sua vida. Amém? O que mais? Nossa, rapaz, ficou maior nesse telão aqui, né? Glória. Isso, mostra a cara do humilhante aí em cima. Irmãos, compre por dó. Volta no prato aí em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós temos aqui, frango assado da irmã Tati. Irmãos, vou contar o testemunho da minha irmã rapidinho, e não vou falar mais. Amém? Minha esposa está dando um sinal lá para mim. A minha irmã, ela odeia cozinhar. Ela odeia. Mas sabe o que Deus fez? Colocou ela para trabalhar na marmitaria. Quer que eu piore? Vou piorar. Tudo que aquela japinha coloca a mão fica maravilhoso, irmãos. Amém? Tem sido de bênção. Os irmãos têm engordado muito por causa dela. Então, se você quiser, irmãos, fique conosco, participe, aos nossos jovens, porque depois do nosso culto aqui nós vamos ter, depois do nosso jantar, vamos ter uma reunião com os jovens. Então, se você quiser, participe conosco. O que mais? Defesa da fé. Amém? Os nossos jovens estudando a palavra para converter o ateu do Diego, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Jesus falou com vocês? Amigo Espírito Santo, presta atenção, Jesus só fica em lugar que ele é bem-vindo. Jesus, ele só habita no lugar aonde ele é a prioridade. Jesus só faz o milagre no lugar aonde ele é suficiente, independente se ele fizer ou não. Então deixa ele ser o teu amigo Espírito Santo todos os dias. Senhor Jesus, obrigado por essa noite gloriosa. Nos leva em tua paz, em tua segurança. Nos enche do teu Espírito Santo. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Pai amado, que o teu nome possa ser adorado e glorificado, e que o Senhor, Pai, possa ser a referência e prioridade todos os dias da minha vida. Pai amado, como eu disse, na vida da nossa irmã Sirlene, do Ivan, Pai amado, e da Fabiana. Pai amado, que o nosso testemunho possa repercutir na vida das pessoas, aonde eu não precise abrir a minha boca, porque o caráter de Cristo vai brilhar mais do que as minhas palavras. Pai amado, que essa semana venha ser uma semana de paz, de alegria, de saúde, e que o Senhor esteja conosco em cada detalhe. Eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para o alto, que é de lá que vem a nossa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, e nós podemos dizer amém e amém. Deus te abençoe. Dá um abraço ao seu irmão, fala: paga um frango assado para mim. Deus te abençoe.